E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sertão Caipira. É com muito prazer e felicidade que eu compartilho com vocês mais um vídeo contando algumas informações técnicas, algumas informações muito importantes aqui do canal, aqui do Criatório Sertão Caipira, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua criação. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo falando dessas informações, eu quero agradecer o carinho de todos os amigos que acompanham o canal Sertão Caipira, os amigos do estado da Bahia, do Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, os amigos de todos os estados. Agradeço primeiramente a Deus Todo-Poderoso e agradeço a você que acompanha o canal Sertão Caipira pelo carinho, atenção ao trabalho que realizo aqui no canal Sertão Caipira. Um canal feito para compartilhar informações técnicas, informações muito importantes para os iniciantes e para os criadores de galinhas de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e é com grande prazer que eu te recebo aqui no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, muitos criadores, muitos amigos criadores perguntam aqui, buscam informações e querem saber quais são as linhagens e raças que temos aqui no Criatório Sertão Caipira. Pessoal, veja só, temos a linhagem GLC da empresa Ave Pluma, Ave Fran, temos a galinha Embrapa 051 da Embrapa, temos a galinha Poideira Negra. Eu já tive aqui no criatório a Highsex Brau, hoje eu não tenho mais a Highsex Brau, a Poideira Negra. Temos aqui também a galinha da linhagem Carijó, que essa galinha não se encontra mais no mercado. Venda dela em termos de linhagem para comercializar. As empresas não estão mais produzindo a Carijó. Temos a nossa galinha comum, a pé duro, sem raça definida. Temos a galinha rabo de leque, a galinha canela preta, que são raças nativas. Tenho a galinha e a aves da raça Rhode Island Red, uma raça americana, animais mestiços de Rhode Island Red, animais mestiços de Leghorn, que é uma raça com aptidão para a produção de ovos. Então, esses são os animais que estamos tendo aqui no momento. E tem outra pergunta muito comum aqui no nosso criatório em relação à nossa ração. Onde compramos a nossa ração? Então, pessoal, compramos os insumos, a gente compra os insumos, milho, farelo de soja, núcleo, calcário calcítico, e fazemos a nossa ração. Se você tiver interesse em saber qual a nossa ração, proporções de cada ingrediente, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo falando só sobre a ração de postura que usamos aqui na nossa criação. Pessoal, e lembrei aqui também que temos, em relação às raças de galinhas nativas, temos também a galinha carioca, temos a galinha sura aqui na nossa criação, aves nativas do nosso Brasil, e eu tenho certeza que estão contribuindo também para a produção de ovos e de carne aqui do nosso criatório. Nós, no momento, não estamos vendendo galinhas vivas nem abatidas, mas aqui sempre a gente tem galinhas para vender, só que no momento não. Pessoal, uma pergunta que sai muito aqui também no nosso criatório é a respeito dos piquetes. Qual a planta forrageira que usa aqui no nosso piquetes? No momento, eu estou utilizando o capim Estrela Africana. É um capim que pega de muda, ele não tem semente. Já usei também aqui o capim Kikuyu. E o que predomina aqui, principalmente no período chuvoso, é a vegetação nativa, certo, pessoal? Essas plantas nativas aqui, nossas aves aproveitam bem. E quanto tempo nossas aves passam em cada piquete? É uma pergunta que sai muito aqui também no nosso canal. E eu confesso para vocês que isso vai depender da quantidade de ave que você está colocando no piquete, e vai depender da sua capacidade, daquela gramínea que você tem aí de pisoteio. É uma observação que você vai fazer e vai definir quantos dias
aquelas aves irão ficar naquele piquete, certo? Por quê? Porque para isso, pessoal, essa observação é muito importante. Porque a capacidade de rebrota da planta, a capacidade de resistir a pisoteio, se seu piquete é irrigado, a quantidade de ave que você coloca aí na sua área, tudo isso tem relação com o tempo que suas aves irão ficar em cada piquete. A média aqui é de 15, 20, 25 a 30 dias por piquete. E sempre a gente faz o rodízio, como eu já apresentei aqui em outros vídeos, mas é como eu confesso para vocês, tem que ser observado para saber se já dá para usar as aves, retirar as aves e mudar ela para outros piquetes, ok? Pessoal, muita pergunta aqui a respeito de como que é o nosso manejo em relação às aves. Pessoal, as aves elas passam o dia inteiro soltas, elas passam o dia inteiro nos piquetes, certo? E ração dentro do galpão e água dentro do galpão. E aí sempre que elas têm a necessidade, elas vêm, buscam ração, elas comem, elas bebem, elas põem nos ninhos que são dentro do nosso galpão. Temos uma salinha de postura também em anexo aqui no nosso galpão. Quem conhece o Criatório Sertão Caipira, tem alguns vídeos que eu apresento a parte de ninhos para nossas galinhas. Pessoal, temos aqui no nosso criatório uma engorda de frango também. Em alguns lotes a gente engorda frangos e a gente comercializa esses frangos vivos e abatidos. Eles são criados separados das fêmeas que são destinadas para a produção de ovos. E se você tiver alguma dúvida sobre o Criatório Sertão Caipira, entre em contato com a gente. Deixe o seu comentário aqui que é muito importante para enriquecer o nosso vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com outros amigos criadores, que eu tenho certeza que você está contribuindo para o crescimento do canal Sertão Caipira e para que outros amigos criadores tenham acesso a essas informações a respeito da criação de galinha caipira no Brasil. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.